O presidente do Senado e do Congresso Nacional marcou para a próxima terça-feira a sessão solene para a promulgação da reforma previdenciária, que já foi aprovada pelos senadores. E com isso, muitas pessoas ficam com medo, sem saber quais os principais pontos de mudança. E pensando nisso, principalmente na nossa realidade aqui de Presidente Dutra, iremos conversar com a advogada Yara Macedo, que é especialista em direito previdenciário, e ela irá explicar um pouco das principais mudanças da reforma previdenciária. Eu acho que o ponto fundamental da reforma é a idade mínima para se aposentar. Com a reforma, praticamente foi extinta a aposentadoria por tempo de contribuição, o que, na verdade, a reforma trouxe uma justiça. Na minha ótica, eu acredito que foi um avanço, porque a gente via pessoas com menos de 50 anos se aposentavam por tempo de contribuição. Então, é uma injustiça a gente analisar só os pontos ruins da reforma. A reforma trouxe muita coisa boa também. As pessoas vão ter que só trabalhar um pouquinho mais. E a reforma ela era necessária para a situação atual do Brasil? Claro que a reforma era necessária, assim como o Brasil espera por outras reformas. A legislação ela tem que se adaptar à evolução dos fatos, à evolução do cotidiano das pessoas. E a reforma vai trazer um pouco dessa justiça com o trabalhador. Os trabalhadores, em algumas categorias, vão ter que trabalhar um pouco mais, mas, por exemplo, em relação ao lavrador, ao agricultor, que é uma realidade nossa aqui, não mudou nada. Continua a idade mínima de 55 anos para mulher, de 60 anos para homem e os mesmos requisitos. Isso é uma forma também de tranquilizar as pessoas que têm um pensamento de que nunca conseguirão se aposentar com a reforma? Sim, com certeza. O que vai precisar agora para as pessoas é um planejamento previdenciário. As pessoas agora elas estão procurando fazer esse planejamento. Antigamente tinha-se a ideia, as pessoas ainda têm essa ideia de que completou a idade, vai se aposentar. Eu sempre faço uma analogia assim, não se tira de onde não se coloca. Para você se aposentar, você tem que contribuir. Exceto o segurado especial, que é o lavrador e o pescador, você tem que contribuir. E em relação à questão da pirâmide, sabemos que hoje a taxa de fecundidade é bem menor e o número de idosos aumenta ainda mais. Esse foi um dos principais fatores para a reforma? Sim, porque, veja bem, a expectativa de vida hoje é maior. A expectativa de vida aumentou, as pessoas vivem mais hoje. Então, é natural que isso vá se adaptar. Como eu falei, a pessoa às vezes se aposentava antes dos 50 anos por tempo de contribuição e ia viver até 80 ou mais, os felizados vivem mais. Então, assim, se a expectativa de vida aumentou, é natural que o tempo de contribuição também aumente, a idade mínima para se aposentar também aumente. E a taxa de natalidade, vemos também que tem diminuído bastante ao longo do tempo. Sim, como se diz, a população brasileira ela está ficando idosa. A exemplo do que ocorre, por exemplo, no Japão, que a população japonesa é idosa, o Brasil também está ficando assim. Criou-se o mito, que ninguém vai mais se aposentar. Isso, os memes, criados, as piadas, mas todos vão se aposentar, gente. Basta fazer um planejamento previdenciário. Procure um profissional, especialista, faça uma consulta, faça um planejamento. Que a reforma da Previdência não é esse monstro que as pessoas imaginam. A reforma da Previdência está adaptando a realidade. A legislação está sendo adaptada para a nossa realidade hoje.